Sejam bem-vindos a mais um podcast da Simples Imobiliária. Eu sou o Guilherme Mative e hoje estamos em Brasília, diretamente do Anca Summit, um evento que reúne mais de 450 profissionais da Caixa e também do mercado imobiliário. Hoje nós estamos aprendendo bastante, tá, sobre algumas palestras que estão tendo aqui no evento e a palestra mais aguardada está aqui com a gente hoje. E também estou com uma pessoa muito especial, além da palestrante, que é a dona Isara, quem vai fazer a condução aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Então, sejam muito bem-vindas. Isara, por favor. Boa tarde, então, pessoal que está ouvindo aqui a gente nesse podcast, que já é um sucesso aqui diretamente do Anca Summit, né? A Simples, nossa parceirona, veio aqui, então, fazer toda essa cobertura aqui com a gente. Estamos hoje aqui, então, para mais um episódio, né? Com uma pessoa que ela é um ícone no mercado imobiliário. Maria Henriqueta Ferreira Alves, mais conhecida como Henriqueta, é conselheira técnica da CEBIC e consultora da Sinduscom. Mas o melhor de tudo é que ela está à frente do FGTS desde 1989. Então, ela tem muita bagagem aqui para passar para nós hoje. E, em nome da Anca, eu quero agradecer, Henriqueta, por tu aceitar o nosso convite pela segunda vez, trazer um pouco do conhecimento e passar um pouquinho para nós o mundo do fundo de garantia, né? Porque, geralmente, corretores, mundo imobiliário, pensam que o fundo de garantia serve somente para indenizar o funcionário para ter o dinheirinho dele lá quando ele sai do emprego ou comprar a sua casa própria. Mas o fundo de garantia é muito mais do que isso, né? Então, ouvi uma vez tu falando que o fundo de garantia está no saneamento, está na rua, está na casa, ele transforma a vida das pessoas. Então, eu queria aqui começar, né, esse nosso bate-papo, ouvindo tu falar um pouquinho da tua trajetória, como é que foi desde lá até aqui, e o mundo do fundo de garantia. Para onde vai o dinheiro do fundo? Então, é contigo. Primeiro, eu tenho que agradecer, não só por ter estado no primeiro evento, no primeiro encontro, e que foi muito gratificante, muito importante para mim para conhecer os correspondentes bancários, né? E vi o entusiasmo deles e entendi que eles correspondem ao tapete vermelho de acesso ao FGTS. São eles que recebem as pessoas, são eles que falam o que é o FGTS, que apresentam as condições de financiamento, que orientam a família para chegar no financiamento. E são, então, muito importantes para o FGTS. Então, fiquei muito honrada com o primeiro convite. Aprendi muito, sabe? Trouxe um pouquinho de experiência e aprendi muito. E, quando veio o convite agora para esse segundo encontro, eu fiquei maravilhada, fiquei encantada mesmo. Falei, olha, que bom, né? Eu vou poder ter contato com essas pessoas que eu acho que são importantíssimas para o FGTS. A minha trajetória no FGTS, como diz a Isara, começa lá em 1989, quando era ministra do Trabalho, Doroteia Werneck, que é mineira como eu, e, naquela oportunidade, estava sendo reconstruído o Conselho Curador do FGTS, porque, até então, na era BNH, que foi extinto em 1986, um pouquinho antes, o FGTS tinha um conselho de administração, mas era de governo. E, na revisão do FGTS, com a extinção do BNH, se criou o Conselho Curador com a participação dos segmentos envolvidos, então, governo, trabalhadores e empresários. Uma feliz coincidência da ministra ser mineira e conhecer o então presidente do Sinduscom MG, Paulo Safat Simão, o convidou para representar uma das representações empresariais. E, como nós somos colegas, eu e o Paulo, ele me chamou para vir assessorá-lo na condição de conselheiro titular do Fundo de Garantia, porque eu tinha todo um histórico de BNH. Eu fui BNH desde 77. Né? Então, ele me convidou para assessorá-lo. E aí,
De lá para cá, eu nunca deixei o fundo. Reuniões semanais, reuniões técnicas semanais. Tive presente na primeira. E se faltei nesse tempo todo, aí, de umas 2 ou 3, é muito. Sabe? Aí eu fui como titular, conselheira, fui suplente, conselheira, mas nunca deixei de ser da assessoria técnica. No período do Michel Temer, eu fui secretária nacional de habitação. Mas a minha condição foi, continuo no conselho. E ele me colocou no conselho. E eu fiquei no conselho. Então, nem nesse período eu deixei o fundo de garantia. Entendeu? E essa história do fundo de garantia, eu acho assim que, se as pessoas conhecessem detalhadamente, elas ficariam tão maravilhadas com o fundo como eu fico, como eu sou maravilhada com o fundo. Porque o fundo, o recurso do trabalhador, essa poupança compulsória, bem aplicada, não é? Quantos quilômetros de rede de água, de rede de esgoto, de via preferencial de ônibus, de sinalização de transporte coletivo urbano, o que isso não muda na vida de uma família? O que não muda? Não é? Eu cansei de fazer reunião com famílias morando em ocupações irregulares. Qual era a reclamação? Meu menino sai para a escola pisando no esgoto. Qual é o nível de doença que essa família tem? E aí o fundo vem, faz a rede de esgoto, financia a estação de tratamento de esgoto, né? Faz a via preferencial de transporte. O transporte fica mais rápido para a família. Em vez de gastar 4 horas para chegar no trabalho e voltar para casa, ele passa a gastar 2, tem mais tempo para a família. E, além da infraestrutura toda, ainda financia a moradia, uma moradia digna, né? Porque o fundo, para você ter o financiamento do fundo para uma moradia, essa moradia tem que atender todos os requisitos técnicos. Tem que estar aprovada, tem que estar matriculada, não é? Ela tem que estar instalada em algum lugar que tenha infraestrutura, não é? Que tenha atendimento público. Não é? E o objetivo do fundo é cada vez mais ampliar esse financiamento para as famílias mais carentes. O foco é faixa 1 e faixa 2, ou seja, quem ganha até R$ 4.400. Né? Nesse sentido, os avanços que o fundo conquistou ao longo desse tempo são muito significativos. Hoje nós operamos com taxas de juros no Nordeste, no Norte, 4% ao ano mais TR. Gente, isso é inimaginável. É juros negativos na cabeça. Além disso, o fundo ainda sustenta uma política de subsídio que o governo não tem capacidade de sustentar, que deveria ser obrigação de governo. Né? Mas ele não tem capacidade. Então, o fundo, por exemplo, em 2024, 11 bilhões de reais. 2024, orçamento do fundo, 150 bilhões, 650 milhões de reais. É o orçamento do fundo de 24. Nós vamos terminar o ano realizando praticamente todo esse orçamento. Se você somar todo o recurso que o fundo coloca no mercado, anualmente, não é, que nós somamos os desembolsos de obra, que vai assim numa média de 60 bilhões de reais ano, agora com o crescimento da carteira de crédito, né, com esses orçamentos maiores, ele deve atingir 100 bilhões ano, desembolso de obra. E, quando é compra de unidade pronta, o desembolso da unidade pronta. Né? Você soma saque, vai mais outro tanto desse, uns 70, 80 bilhões anos de saque. Não é? Então, veja o volume de recurso que você põe na economia, não é? Anualmente. Isso sai todo dia. Você soma o anual, mas é todo dia. Tá? Então, assim, eu falo assim, sinceramente, se todo mundo compreendesse isso, todos seriam defensores do FGTS. Com certeza. A gente teve um podcast antes com o Urbano e ele falou sobre a escassez, né? Que a gente falou muito sobre a escassez da poupança, sobre
o que está acontecendo no mercado atual, e ele tocou no assunto que, além da poupança, a gente tem que ter um olhar muito grande também para a linha de crédito do FGTS. Porque se não olhar e continuar do jeito que está, saindo e pouco entrando, podemos sofrer uma crise também no fundo de garantia. Queria ver contigo o que tu tem para nos dizer sobre isso, qual a tua visão sobre todas essas ações sociais que vêm acontecendo com um olhar para o fundo de garantia. Essa é a parte triste, né? Essa é a parte triste, porque a gente fica, eu estou falando com vocês a beleza do FGTS, a importância do FGTS, e falando também que algumas pessoas não se sensibilizam com isso. E é o caso, né? Nós estamos com um problema aí de decisão de governo que está nos dificultando tomar posições mais firmes quanto à sustentabilidade dos orçamentos de contratação do fundo. Vou explicar com mais detalhe. Hoje, a gente tem uma modalidade de saque que foi criada em dezembro de 2019, que é chamado saque aniversário calção alienação. Quando criaram o saque aniversário, a ideia era, anualmente, o trabalhador teria direito a tirar uma parcela do recurso dela, obedecendo uma tabela, cujo teto das rendas mais altas, 5% do saldo, e o começo da tabela de quem tem renda mais baixa, que seria o faixa 1, 50% do saldo dele, que normalmente é um saldo muito baixo também, ele poderia retirar essa parcela na data do aniversário dele e seria a única retirada de recursos do fundo que não teria predestinação. Porque todas as outras 22 modalidades de saque têm predestinação. Ou é para dar entrada no imóvel, para pagar a prestação, ou, no caso de uma doença rara, ou na demissão, ou na aposentadoria, e aí vai. Essa não teria predestinação, seria um recurso livre para o trabalhador usar. Junto com esse estabelecimento desse saque aniversário, eles criaram a possibilidade de que agentes financeiros fizessem um contrato de empréstimo com o trabalhador, e, em vez de ele tirar uma parcela por ano, ele anteciparia quantas parcelas ele quisesse. Nós hoje temos um caso de famílias que já anteciparam 52 parcelas. Né? Nós temos situações em que a pessoa vai perder o emprego e ainda vai ter que pagar parcela. E o que acontece com esse trabalhador? Esse trabalhador ele fica com o recurso dele na conta dele, porém bloqueado. Então, se ele é demitido, ele não pode tirar. Caso recente, Rio Grande do Sul, quando teve a calamidade no Rio Grande do Sul, 2,2 bilhões de reais não foram sacados porque o dinheiro estava bloqueado. Então, no momento de emergência, de precariedade, o trabalhador deixou de ser assistido. Mas o que eu acho pior dessa modalidade é que, se você fizer uma conta certinha, por exemplo, o trabalhador pede para calcionar 100 mil reais da conta dele. Ele tem 100 mil, pede para calcionar 100 mil. Feitos os cálculos, isso corresponde a uma antecipação de 11 anos do valor que ele pode sacar. Desses 100 mil, o trabalhador vai receber 34 e o banco vai ficar com 63, que é o cálculo dos juros acumulados ao longo desse tempo, trabalhando com juros do consignado da Previdência, 1,79% ao mês. Né? Então, você vê que é injusto com o trabalhador. O dinheiro é dele, né? E ele paga para antecipar, sabendo que, se ele deixasse esse dinheiro na conta dele, ele estaria remunerado, no mínimo, a IPCA. Ele, então, faria crescer o saldo dele. Né? E ele pagou juros sobre o empréstimo com garantia de dinheiro dele. Exatamente, mas isso não é uma consciência que todo cidadão tem, né? Não é uma consciência. Então, assim, eu acho que a gente precisa de esclarecer isso.
Eu imagino que vocês atendendo as famílias, muitas vezes ela deixa de adquirir imóvel porque ela não tem o recurso da entrada. Por quê? Porque o FGTS dela está bloqueado. Está bloqueado, exatamente. Ela perde a condição de acessar um imóvel, que vai ser uma garantia de riqueza para a família. Qualidade de vida. Riqueza para a família, uma estabilidade na vida dela, que passa a ter o endereço certo. Né? Por quê? Porque tirou o dinheiro para comprar ovo de Páscoa, para viajar, para sei lá o quê. Para fazer aposta. Para fazer aposta, né? É um horror. É um horror, né? Mesmo. E essa questão do saque aniversário vem nos perturbando desde que foi criado. Né? E a gente, quando foi criado, foi por medida provisória. Nós, no Congresso, tentamos fazer emenda, brigamos para fazer emenda, mas as pessoas não entendiam. Falavam, não, isso é benefício do trabalhador, o dinheiro é dele, deixa ele tirar. Ele sabe melhor usar esse dinheiro do que o Conselho Curador. Né? Era o que a gente ouvia para todo lado. Mas a gente insistiu muito. Quando veio o novo governo, as primeiras declarações do ministro do Trabalho, do Marinho, vou extinguir o saque aniversário. As primeiras declarações dele. E ele tem lutado para fazer isso, mas ele não conseguia a adesão dos membros do governo. Pelejou e tal. Chegou a um ponto que eles conseguiram negociar, segundo o relato que a gente tem. Negociado com o governo, ele tinha que negociar com os bancos, porque os bancos estão deitando e rolando de ganhar dinheiro. Né? E aí vem a imposição de que o trabalhador deveria ter uma alternativa de saque de um dinheiro mais barato do que ir a um empréstimo bancário normal, usar cartão de crédito, etc. Então, o consignado privado, que já existe, né, deveria ser turbinado. E essa conversa vem a nível de governo, mas não chega a medida provisória no Congresso. O governo não apresenta o projeto ao Conselho Curador, para que seja debatido, estudado. Né? E, por exemplo, o setor da construção civil, vendo que o nível de saque de recursos do FGTS está muito agressivo, está crescendo aceleradamente, né? Tomou a iniciativa de o próprio setor bancar um projeto pela extinção do saque aniversário. Nesse momento, nós estamos nessa tratativa, tentando compor com o governo, porque se compuser com o governo é melhor, sim, dizendo ao governo, se vocês têm essa intenção, nós também temos. Então, vamos junto ao Congresso para brigar por aprovar essa medida, né, o mais rapidamente possível. Mas, para vocês terem uma ideia do que é o impacto disso no FGTS, né, nós temos, das nossas disponibilidades, quer dizer, do dinheiro que não está aplicado em financiamento, né, que é o dinheiro que a gente aplica financeiramente, né, no balanço de julho, ele é 166 bilhões. Desses 166 bilhões, 108 bilhões, muito mais do que a metade, sim, já está em garantia de banco. Quer dizer, já é certo que ele sairá nos próximos anos. E todo mês vem mais garantia, tá certo? E nós temos um problema no fundo que é muito importante. Eu tenho hoje 525 bilhões de reais na carteira de crédito, operações já contratadas. A rentabilidade dessa carteira, porque nós trabalhamos com juros muito subsidiados, é de 4,74% ao ano. O recurso que não está na carteira, que é a disponibilidade, está aplicado financeiramente e, em julho, a cotação média estava em 9,89. Então, a média entre o 4,77 e o 9,89 nos permite cobrir o custo do FGTS. O que é o custo do FGTS? É a remuneração da conta e a política de desconto. Então, se eu não conseguir equilibrar, e aí é uma média ponderada, porque num eu tenho 75% do recurso, no outro eu tenho 25%.
mais ou menos, do recurso. Então, o de 25 vale 9,89, eu ponderando com o 75 a 4,74, eu tenho que chegar entre 5 e 6. Quando eu vou diminuindo a disponibilidade, por quê? Eu estou contratando muito. Tá? Estou contratando muito. Que é o momento que a gente está vivendo, Que né? é o momento que nós estamos Que vivendo. estamos vivendo. Desde a criação do faixa 3 para cá, o fundo as contratações Não deram é só faixa 3, não. Desde que apertou o SBPE. Para desafogar a linha da poupança. Veio a faixa 3, você está correta, mas veio imóvel usado demais. Demais, né? Aumento do subsídio no usado dela foi bem casou. Foi ali, aumento do subsídio do usado, faixa 3 com teto de 350 mil. Exatamente. Aí dali deu um aquecimento grande e as contratações estouraram. Né? Foi bem. E aí, por uma questão de política, né? Eu quero ter meta recorde, orçamento recorde, etc. e tal, o pessoal não está olhando muito para frente. Está muito assim no espelho bem curtinho, um horizonte bem curtinho. Tá? E a nossa preocupação é essa que eu estou falando com vocês. A gente não conseguia esse equilíbrio. Se não conseguir esse equilíbrio, o que a gente vai ter que fazer? Um freio de arrumação drástico, como a gente está vivendo como agora o Urbano alertou. Exatamente, como a gente está vivendo a SBPE hoje. Então, temos que ter um cuidado realmente. E um dos pontos que eu vou abordar na minha apresentação hoje é que no FGTS já aconteceu isso. Eu vou contar a história que eu vivi. Sim. Entendeu? Então, eu não preciso nem de usar o exemplo do SBPE. Eu tenho um exemplo em casa. E foi terrível. Foi empresa quebrando, famílias que tinham adquirido o imóvel na planta, como o FGTS não teve dinheiro para pagar, desembolso, medição de obra, as empresas quebraram e abandonaram a obra. E a família ficou sem ter um imóvel. Então, assim, foi uma época terrível, difícil demais. Foram 3 anos de loucura total e absoluta. A gente tendo que, com um pouquinho de dinheiro, priorizar quem que vai pagar. Qual é a situação mais grave? Sabe? Então, assim, naquela época, isso aconteceu, que a gente não tinha muitos dados do FGTS, porque tinha pouco tempo que a Caixa tinha absorvido o legado do BNH. Mas agora nós temos, e nós estamos enxergando isso, então tem que tomar providência. Exatamente, tem que já prevenir antes que a coisa aconteça, né? Não cometer a mesma, deixar acontecer o que aconteceu no passado. E aí, gente, a ANCA tem uma posição de liderança importantíssima, que é na conscientização dos nossos parlamentares. Entendeu? Começar desde dos parlamentares estaduais até no federal. Entendeu? Para que a hora que esse medida provisória, projeto de lei lá chegar, né, nós vamos trabalhar intensamente o setor da construção. Mas vocês têm vamos dizer assim, vocês têm uma penetração muito grande, muito maior. Então, vocês têm que estar muito conscientes para vocês mostrarem a esses parlamentares que não é bom para o trabalhador, que não é bom para a cidade, que não é bom para o FGTS, que não é bom para a geração de emprego, sabe? Então, isso eu acho que quer dizer, é a missão de hoje. Sim. Da parte do mercado imobiliário, tem algo que a gente também possa fazer, além do CCA, por exemplo, tá tomando essa frente, e a gente... que o mercado imobiliário ele possa entender isso e a gente ajudar com essa questão, porque isso não vai impactar somente o CCA, não vai impactar somente a moradia, né? Vai impactar também muitos profissionais hoje, né? Com certeza, você viu o Urbano falando, um ciclo de uma construção, de um empreendimento maior, 5 anos. De um empreendimento menor, né, de imobiliárias e consultores menores, é um ciclo aí de 1 ano e meio, né, mais ou menos isso. Como é que você começa agora e acha que é tudo maravilhoso, tudo está na ordem do dia, 150 bilhões de orçamento, e quando você estiver finalizando o seu empreendimento, você não conseguir recurso para repassar?
né? É aquela coisa, né, Henriqueta, da visão de um todo lá na frente, não num todo agora. Tipo assim, agora eu quero bater metas, bater recordes de contratação, e aí, qual é que é a sustentabilidade do fundo de garantia lá na frente, né? Porque para a gente conseguir, que foi uma das questões também que o Urbano trouxe muito na fala dele, a questão do PIB, né? A representatividade do financiamento habitacional no PIB brasileiro. A gente tem um campo enorme ainda para crescer, um espaço muito grande, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter sustentabilidade também, né? E o fundo de garantia é uma peça-chave. Então, se não tiver um dos pilares, se não tiver um olhar hoje para o que está acontecendo, lá na frente a gente não chega lá, né? A gente não vai conseguir caminhar, trilhar esse caminho que é da nossa representatividade durante o PIB brasileiro, né? Então, acho que tudo isso tem que ser olhado, tem que ser visto. Todas essas medidas parlamentares, eles precisam também entender isso, né? E eu acredito muito que nós, da ponta, assim, tanto construtoras, imobiliárias, CCAs, que a gente está na linha de frente, vivendo o dia a dia, para levar isso para eles enxergarem, né? Então, acho que é bem interessante mesmo. Esse é o nosso pedido, entendeu? Todos pelo FGTS, todos, imobiliárias, correspondentes, as construtoras, sabe? E nós temos que convencer os nossos representantes, né? Para que, a hora que esse projeto chegar lá, ele ser aprovado da melhor forma possível, porque não é fácil enfrentar a pressão dos agentes financeiros. Eles são muito fortes, mas nós unidos somos mais fortes ainda. Com certeza. Juntos a gente é bem mais forte, né? Então, a gente está chegando na finaleira agora do nosso encontro, mas eu não podia deixar de falar um pontinho só. Sobre o orçamento, né? Para Minha Casa Minha Vida, para esse ano ainda, né? A gente ainda tem 2 meses, quase 3, né? 2 meses e pouquinho. E a gente teve uma freada, assim, bastante, porque o orçamento deu uma estourada já do ano, né? Mas eu queria que eu ouvisse de ti um pouquinho como é que o Fundo de Garantia reage sobre o porquê não ter ter mais benefícios o imóvel novo em construção do imóvel avulso, aquele que é uma revenda. Eu queria que tu só explicasse um pouquinho sobre qual é essa diferença, para o público que está lá nos ouvindo entender um pouquinho sobre isso. Teoricamente, não tem diferença. É um imóvel novo, é um imóvel que gerou emprego. Se ele gerou emprego, ele retroalimentou o fundo. E isso é sustentabilidade do fundo, é arrecadação positiva, né? Quais são os percalços? Primeiro, que o imóvel que chega pronto no balcão da Caixa para ser financiado, não se tem certeza da geração de emprego, né? Hoje, muitas das pequenas empresas estão formalizadas, estão realmente cumprindo a meta de gerar emprego. Outras tantas ainda não. Mas, na composição do financiamento, não houve diferenciação de novo. Novo é novo. Tá? O que aconteceu? A verba do carta de crédito individual, que atende o balcão, teve 34% desse recurso usado, financiando usado. Então, foi o usado que ocupou o lugar do novo no CCI. Não houve restrição ao novo no CCI. Mas, e no apoio à produção, não tem usado. Exatamente. Entendeu? Então, todo o recurso do apoio à produção é tudo novo. Ninguém tomou lugar de ninguém. Agora, é importante vocês saberem que, desde dezembro do ano passado, nós brigamos no Conselho, pusemos voto, perdemos na votação, entendeu? Para segurar o usado no CCI. E a argumentação é muito simples, ele não gera emprego, ele não realimenta o fundo. Não realimenta o fundo de garantia, então, né? por que eu vou pôr... por que eu vou pôr dinheiro do trabalhador no usado, que não gera emprego, quer dizer, não gera oportunidade para as pessoas se empregarem e não gera retroalimentação do fundo? Mas o governo
depois de muita pressão, de pôr voto, de perdendo a votação na reunião de agosto do Conselho Curador, 1º de setembro, 1º de agosto, eles puseram a instrução normativa segurando os atos, mas já era tarde. Já não dava tempo de recuperar, entendeu? Já era tarde. Essa medida tinha que ser tomada lá na IN 17, lá em abril. Foi o que nós pedimos. Mas isso é um assunto assim que eu acho que vai para um outro episódio, porque é uma coisa assim de muita argumentação, né? Porque um ponto de vista meu, tá? Às vezes eu tenho a impressão de que o governo ele imagina, ele pensa, ele executa, mas ele não se comunica com o fundo garantidor. Porque se ele fosse uma coisa bem comunicada, bem planejada, ele viria que o lançamento do faixa 3 com um aumento de subsídio ia esporádico e não muito de longo prazo, ia ser de curto prazo. Mas eu vou te falar com você a minha experiência, né? Em dezembro, quando nós aprovamos o orçamento de 24, eu levantei números, mostrei a realidade de 2023, mostrei o que tinha acontecido, como é que tinha subido a contratação de usado, que ele disputou recurso com o novo, entendeu? Mostrei isso tudo. Desde o ano passado, se você quiser consultar, você consulta as reuniões do Conselho, que elas são gravadas, está lá. Desde o ano passado, durante 2024 inteirinho, eu fiz apresentação semanal no GAP, mostrando evolução. Mas a bancada de governo, muito temerosa de não chegar a 100% do orçamento, né? Saía defendendo o usado, porque o usado é mais barato, porque o usado é mais bem localizado, porque o usado é isso, porque o usado é aquilo. E nem isso é verdade, né, gente? Mais bem localizado ele pode ser, mais barato ele não é. Mais barato ele não é. Ele não é. Não é. E o custo de manutenção é muitas vezes maior, porque toda a instalação hidráulica, elétrica é antiga, né? Já não serve ao padrão dos eletrodomésticos que nós temos hoje. Né? Você pega um imóvel novo desses nossos, eles atendem todas as regras da BNT. Né? Então, ele tem toda a proteção de segurança das instalações. Né? São materiais certificados. Esses antigos, é material certificado? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu vejo assim no mercado imobiliário que os corretores imobiliários, eles aproveitam e começam a surfar uma onda em função do que o governo está anunciando. Então, anunciei lá o benefício, o subsídio que aumentou para um imóvel usado, aí tu tem mais financiamento, tu tem um recurso melhor, eles aproveitam para surfar uma onda melhor, porque vai ter mais recurso para eles, né? Mas tive isso. Era menos do que do novo, mas eles tiraram de 30% para 70%. Quando o usado era só no faixa 1, que eu acho que é justo, eles ampliaram para o faixa 2. Exato. Né? Então, assim... Mas isso é uma naturalidade, viu? Quando se lança o produto, quando o governo lança o produto e ele é viável, a tendência do mercado é aquecer. Exato. O que tem que acontecer é o governo fazer um estudo maior para ver lá na frente que isso pode acontecer, né? Porque depois vai gerar um impacto como hoje a gente está vivendo. Porque daí o que acontece? Ele vai lá e abre a torneira, de uma hora para outra ele vai... E a gente é obrigado a fechar a torneira, tipo, deixando todo mundo com expectativas e tudo mais frustrado. Né? Então, eu acredito no modelo onde se fizesse um estudo maior, com a visão mais lá na frente, para a coisa fluir naturalmente. E é na minha humilde entendimento, que a gente ia chegar nesse aumento do PIB eu só te complementaria dizendo assim, se a decisão fosse técnica, em cima de estudos técnicos, nós não estaríamos onde estamos hoje. Concordo plenamente contigo. Tá? Eu acho que, Henriqueta, é sempre muito bom conversar contigo, sempre muito bom, né, estar contigo. Eu quero te agradecer imensamente em nome da ANCA, tá? De todos os correspondentes. Hoje a gente é mais de 8.000 no Brasil. De tu estar aqui com a gente hoje, de participar desse podcast, é muito enriquecedor. É gratificante para nós te ter aqui como parceira. Tá sempre disposta, eu te chamo no WhatsApp, vem prontamente me responder. E sempre uma aula também estar contigo.
É muito bom mesmo. Quero te agradecer. Muito obrigada de coração, tá? Aí eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e ver se a gente consegue montar um projeto muito bacana para a gente garantir, fundo de garantia. Eu falo assim, nós vamos, o fundo fica. Exatamente. Sabe? Então, Muito bom nós isso. precisamos de todos pelo fundo. Eu acho que essa visão que você passou, ela é muito importante. Muitas vezes, nós que somos do mercado imobiliário, a gente não tem essa visão. Eu vejo por corretores, por imobiliárias, eles não vê a importância do FGTS para nós hoje, tá? E eu tô participando desse evento aqui, eu tô conseguindo ter essa visão. Vai voltar outro Mative para o Rio Grande do Sul. Com toda certeza. E agradeço bastante por isso. E, obviamente, se a gente puder fazer algo para ajudar isso, acho que o mercado imobiliário ele é muito forte e ele deve estar participando disso, porque senão a gente vai estar vivendo num momento que nós não gostaríamos. Então, agradeço a sua presença aqui e vou querer assistir a tua palestra daqui a pouquinho de Tu novo. vai adorar. Eu queria, para finalizar, Henriqueta, que tu deixasse uma mensagem aqui para nós, para o mercado imobiliário como um todo, assim, alguma coisa que tu sinta vontade de falar para teu coração. Não, a mensagem é essa, né? A mensagem de que se a gente não conseguir sensibilizar a sociedade como um todo em defesa do FGTS, né, 27 por aí, nós vamos ter uma redução bem drástica, né, dos nossos orçamentos de investimento, né, o desvio de função do FGTS, das funções originais dele, né, que é habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana, não trazem resultado para a economia como alguns defendem. Não trazem resultado para as famílias, porque muitas se privam do acesso aos benefícios que vêm com a aplicação do FGTS, né? Então, acho que assim, a mensagem final é todos pelo FGTS. Vamos lutar para a sustentabilidade do fundo. Perfeito. É isso aí. Então, assim encerramos. Todos pelo FGTS. Todos pelo FGTS, exatamente. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Próxima.